Oi turma, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série de diagramações e o poema escolhido dessa vez não é do Pedro Bandeira, não precisa se preocupar. É um poema que se chama A Identidade no Imaginário e aí a gente vai mudar a identidade visual que a gente vinha fazendo, porque todos os outros poemas haviam sido inspirados no Pedro Bandeira. Então a gente criou toda uma identidade visual para ele e agora que a gente vai pegar um poema de uma outra pessoa que eu vou apresentar na parte narrativa do vídeo, aí sim a gente vai mudar um pouco a nossa identidade visual. Então as coisas que eram do Pedro Bandeira vão ter uma aparência e as coisas dessa poetisa vão ter uma outra aparência, ok? Eu espero que vocês gostem e se vocês tiverem dúvidas, lembra sempre de deixar aqui nos comentários, então vamos lá! Uma vez iniciado aqui o nosso designer, eu estou usando a versão de navegador para poder mostrar para vocês que existe essa possibilidade também. Eu usei nas outras aulas e vocês vão ver que ele é igualzinho à versão de aplicativo. Hoje, ao invés de a gente trabalhar uma postagem para o Instagram, como esse poema ele é um pouco maior e eu quero usar ele de corpo inteiro, nós vamos fazer um Stories. Qual a diferença do Stories para uma postagem, né? Quando a gente escolhe o template de postagem, o que vai acontecer é que ele é bem quadrado, enquanto o template para Stories, ele tem aí o seu formato retangular, respeitando as proporções de tela de celular. Ou seja, você consegue deixar uma postagem pronta e depois só subir ela para o seu Stories sem problema nenhum. Eu peguei esse que tem um fundo verde escuro, porque no poema que eu já vou ler a seguir, ele fala sobre as matas, sobre a natureza, sobre uns temas que são muito comuns de nós debatermos na aba, tanto que nós temos o painel de energia solar, nós temos a captação de água da chuva. Então esse poema da identidade no imaginário, da Isadora Paiva, ele fala um pouquinho mais sobre essa parte da sustentabilidade e como a gente imagina a nossa identidade em conjunto com a natureza. Vocês vão ver que eu estou editando o texto, esses pequenos ajustes são mais em relação ao tamanho e eu vou escolher uma fonte que já não é mais tão infantil e nem é tão para crianças quanto as identidades que nós víamos fazendo com o poema do Pedro Bandeira. No poema, a Isadora diz: tudo o que vejo em volta no meu mundo, ainda que imaginário, um mundo construído por natureza, entre as matas e as águas, no contraste entre verde e azul. Tudo isso mergulhados em diversos pensamentos, fazendo planos, idealizando sonhos, sinalizando minha identidade. Aqui, como eu falei, ela ressalta muito a questão de falar das matas, da natureza. Então, a gente pode seguir o caminho mais adequado, que é procurar colocar informações visuais que são relacionadas ao tema que ela está debatendo aqui no poema, que são justamente natureza. Volto aqui a dizer que por causa disso eu escolhi essa cor de verde, que é uma cor verde bem mata mesmo, porque ele não é tão escuro a ponto de atrapalhar a leitura e também não é tão aceso a ponto de arder o olho, sabe? Aquele verde muito neon que você não consegue ficar olhando por muito tempo. Ele é um verde folha bem bonito. Para o texto, eu usei uma fonte que parece muito com fonte de jornais, de revistas, de livros, para dar essa distância da identidade do Pedro Bandeira. Porque no dele nós usamos fontes que parecem letras de criança, nós usamos fontes com cores muito coloridas, a gente usou tamanhos bem grandes. E esse aqui, a ideia é que a pessoa tenha um momento de leitura mesmo, que ela pare o seu story, segure ali com o dedinho, né, a tela, e que ela leia o poema inteiro. Então, como a gente está pensando numa questão de legibilidade, que precisa ser fácil de ler, eu preciso ter uma fonte que realmente seja adequada à leitura. Essas fontes que parecem de jornal e de revista são chamadas de fonte com serifa, e são esses micro detalhezinhos que faz parecer que uma letra é continuidade da outra, mesmo que elas se pareçam muito com letras de máquina de escrever. Para continuar os nossos detalhes, eu vou colocar alguns ornamentos que eu coloquei ali do menu dos ícones. Lembrando
que a versão para navegador é exatamente igual à versão para aplicativo. A única diferença é que no aplicativo as coisas ficam na barra inferior, enquanto aqui na nossa versão de web, né, que é a versão de navegador, os itens e os menus ficam na barra da esquerda. Fora isso, são as mesmas coisas, as mesmas funções. Eu vou pegar esses ornamentos de folhinha e vou colocar ao redor, porque eu não encontrei nenhuma outra folha ou nenhum símbolo de natureza que combinasse com a minha fonte. Todos eles eram muito infantis ou pareciam muito desenho caricato, e não é essa ideia que a gente quer passar. A gente quer passar que a identidade da Isadora Paiva, ela é um pouco mais madura, é um pouco mais velha, né? Diferente das do Pedro Bandeira, que realmente tem um público aí mais infanto-juvenil. É importante vocês, como designer, entenderem que essa identidade visual, ela sempre vai fazer parte dos trabalhos de vocês. Então, quando eu mostrei os exemplos do Pedro Bandeira, eu mostrei que a gente estava fazendo trabalhos infanto-juvenis. Eram poemas voltados para crianças e que nesses poemas voltados para crianças, a gente tinha que ter uma estética para crianças. Como o tema desse fala um pouco diferente do outro, ele continua sendo sobre identidade, como a gente imagina a nossa identidade em contato com a natureza, é outro clima, vamos assim dizer. Então, como ele tem esse clima um pouquinho diferente, o que a gente pode fazer é fazer uma identidade visual diferente também. Vocês vão perceber aqui que eu estou mostrando todas as possibilidades de ícones que vocês têm. Todos os ícones que estão aparecendo ali são da versão gratuita, então é isso que vocês precisam prestar atenção. Novamente, no aplicativo, quando algo é pago, ele aparece com uma estrela ou com o desenho de uma coroa amarela, mas ele sempre identifica, ó, isso daqui é material pago, você não vai conseguir usar. E as coisas que são gratuitas, ele aparece free, escrito em cima, ou ele não tem nenhum ícone. Então é fácil de identificar quais são as coisas grátis e quais são as coisas que não são grátis. Aqui a gente já tem quase 90% do nosso trabalho feito. Eu só vou identificar um espaço de tela para colocar o nome e o título do poema. Então, repetindo aqui para vocês entenderem o conceito da ideia toda desse design. Esse é um design com cores verdes relacionadas à natureza, com uma fonte que ajuda a leitura. Então, sempre que você tiver um texto muito extenso, você precisa pensar assim: a pessoa vai ficar cansada de ler? Se ela ficar cansada de ler, o que eu posso fazer? Eu posso pôr uma fonte um pouco mais fina, com mais detalhes. Só que a fonte não pode ser muito fininha, porque senão entra em outra questão, que é a questão das pessoas não conseguirem enxergar. A gente precisa ter esse equilíbrio entre ser uma fonte fina e agradável aos olhos para poder ler e uma fonte que seja rápido de identificar como são essas letras. Então fica aqui a minha dica, que quando vocês tiverem textos um pouco mais extensos, vocês podem usar letras que parecem, né, entre aspas, de máquina de escrever, ou que também parecem aí de jornal ou de revista. Isso é uma dica muito importante de vocês se lembrarem. Na sequência, eu vou colocar título e nome da poetisa para poder dar os créditos. Geralmente, esse título ele vai lá em cima, só que eu não quero que ele tome o lugar do começo do meu texto. Por quê? Porque, como eu tô falando aqui, eu quero destacar o texto. Então, eu quero que as pessoas, assim que elas batam o olho, elas vejam o texto. Porque, às vezes, a pessoa lê o título e não se interessa tanto. Infelizmente, algumas pessoas, elas passariam reto, né? Elas não iriam continuar vendo esse story. Então, eu prefiro colocar um destaque no texto e deixar o título ali do lado. Entre os ornamentos de folhinhas que eu coloquei, eu vou colocar esse design de linhas, que novamente reforça que é um poema mais sério, né? Não é tão infantil, porque ele tem uma estética para um público um pouco mais velho. E aqui eu só vou trabalhar o título. Pro nome, como é um título, aí sim vocês podem usar bastante a criatividade e aplicar fontes mais arredondadas, fontes às vezes mais retas. Eu acredito que a fonte que eu escolhi combina muito com os ornamentos que estão ao redor, que são bem delicados. Então eu escolhi uma fonte que parece escrita com aquelas canetas para fazer lettering, que por sinal foi um dos conteúdos de vídeo que nós fizemos aí essa semana, ok?
Lembrem sempre que o Designer, ele é um aplicativo / site que vem com templates prontos, mas toda a parte de criatividade estética depende sempre de vocês. Então visitem sites como Pinterest, procurem ver os próprios templates prontos, como esses designs funcionam, para vocês estimularem a criatividade de vocês, mas acima de tudo, não tenham medo de fazer testes, ok? Aqui está a minha versão final, eu espero que vocês gostem e que me enviem a versão de vocês para que eu possa ver como ficou, ok? Espero que vocês tenham gostado de ter feito essa identidade que é um pouquinho diferente das que a gente vinha fazendo aí, produzindo relacionadas ao Pedro Bandeira. Então, só para reforçar, todas as artes que foram do Pedro Bandeira respeitaram um estilo de identidade que a gente separou para ele, enquanto as da Isadora Paiva, nós vamos fazer outro tipo de identidade. Pode ser que eu traga mais poemas dela, ou pode ser que a gente comece um novo aplicativo, ok? Então eu vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários sugestões de aplicativos que vocês acham que são legais para diagramação, para a gente continuar mexendo em fonte, texto, tamanho, imagem, conseguir criar páginas, conseguir criar postagens, para que a gente possa ficar cada vez mais próximo, que eu sei que as sugestões de vocês são as coisas que funcionam nos seus celulares, ok? Então eu vou pedir para que vocês deixem essas sugestões aqui nos comentários, eu vou ler e testar os aplicativos que vocês me indicarem, e aí talvez a gente já comece um novo aplicativo diferente para as próximas aulas, ok? Se vocês tiverem dúvidas, deixa nos comentários também. Terminou a atividade, envia para mim via WhatsApp com o seu nome. E é isso. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo.